Agora sim, a igreja de Jesus. E assim, antes de se converter, eles falavam: Jesus está vindo, esse tempo maravilhoso, derruba, não vai ficar pedra sobre pedra, derruba que eu vou levantar em 3 dias. A sua morte, a sua ressurreição, ele levantou em 3 dias. O seu corpo, a sua vida. Exatamente. É aquilo que nós falamos da casa para a sua própria morada. Exatamente. E na palavra de João, eu ia falar que o verbo tabernaculou conosco, fez um tabernáculo. Aqui o próprio Deus fazendo o seu tabernáculo com os homens, mostrando esse exemplo para a gente, né, que a gente tem. Então, ali a gente tem início realmente a igreja de Jesus. E dali em diante, começamos a ter bastante ganho. E o principal, Estevão foi o nosso primeiro mártir, né? O primeiro apologético, né? O primeiro que realmente defendeu, morreu por defender a sua fé. Dali teve vários que se levantaram, mas um especial vai ser importante pra gente, que é Paulo de Tarso, que é o Saulo, né? Que era um anti-Saulo que virou Paulo. Por que ele é importante? Porque ele vai se representar uma figura para o gentio. Ele e Pedro, mas propriamente Paulo é chamado apóstolo dos gentios. Porque até então, aí você vê que Jesus levanta algo puro. Mas os homens, eles tendem a ir para a religião. Os homens... Todo momento. Exatamente. Ficaram muito tempo no judaísmo. Muito tempo que remida 613 itens. Mas Jesus fala: quando aquilo que é perfeito vier, o que é imperfeito desaparece. Aquilo que era sombra do passado tinha que desaparecer, porque aquilo era só aquilo que iria ser uma projeção do que ia ser perfeito, porque Deus o tempo todo nos chama para a liberdade. E aí, por isso que Jesus escolhe Paulo, um judeu que era convicto dos fariseus, para se revelar por completo. E ele entende que o evangelho de fato trouxe para a liberdade. Só que ali, a primeira controvérsia que ocorre nesse início da igreja é essa controvérsia judaizante, que era saber, então, peraí, agora os gentios se converteram. Vamos fazer uma parênteses. Gentio é todo mundo que não é judeu. Então você que está assistindo ele falar: o que é gentio? Judeu está criado na lei, está seguindo. Quem é gentio? Todo mundo que não é judeu. Todo mundo que não segue a Torá, que não segue a lei. Então, nós teremos gentios, somos gentios, né? Golins, né? Então, então a gente vai ter, então, seremos gentios. Para que nós fôssemos alcançados por Cristo, então a gente vai ter que fazer as mesmas regras: guardar o sábado, circuncisão, festividade. 613 pontos da tem gente que tanto defende, né? Ainda tem. A gente vai falar muito disso aí, que a gente vai ter isso. Mas essa foi a primeira controvérsia dentro da igreja. Alguns levantaram: não, os gentios também têm que ser circuncidados, eles têm que entrar no pacto abraâmico, têm que entrar no nosso pacto para entrar. Outros não, outros nem queriam chegar próximo dos gentios. Eles estão aceitos, mas... Pedro, né, que Paulo teve que ir lá dar uma palavra ali dura para ele poder voltar a entender, né? Ele realmente. Então, exatamente. O que muita gente faz isso hoje em dia, né? Quer virar a cara pro outro, fala de um jeito, mas não, na verdade não é assim. E Paulo, quando ele se levanta para isso, trouxe de volta dizendo o seguinte: os gentios são tão salvos quanto nós. Todos nós carecíamos de graça do Senhor. Nós vimos o Espírito Santo descer sobre eles, entrar neles, né? E sem pedir nada. Foi só pelo Senhor mesmo. E por isso que a gente, muitas vezes a gente recorre, que realmente a gente não sabe quem é o autor da carta dos Hebreus, mas parece que é muito com Paulo, pode ser um dos discípulos dele, mas ele fala o tempo todo assim, ele faz um histórico, que desde Abraão todo mundo é justificado pela fé. Pela fé, Abraão foi aceito. Pela fé, ou seja, desde o Antigo Testamento, o homem é manifesto pela graça e através da fé. Só que isso era de forma implícita, aquilo que ficou explícito ao Senhor. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, essa foi a primeira questão. Então, houve o Concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio da história da igreja, que ocorreu ali 345, isso, foi mais ou menos 15 anos depois da morte de Jesus, 345, depois da morte e ressurreição, mais ou menos. Voltam lá para a igreja em Jerusalém, aí reúne os apóstolos, reúne os presbíteros, que são os anciãos, os representantes da igreja, reúnem e discutem. E ali vai falar no texto, em Atos 15, o que ficou estabelecido para os gentios, o que era a prática, né? O que ficou, que era apenas para se manterem fora da imoralidade sexual, do sangue, da carne oferecida a ídolos, né? Se abstenham disso, se abstenham da idolatria, da carne, do sangue. Ou seja, são 4 itens ali que eram importantes, principalmente para o povo não entender como pagãos, porque senão o povo vai entender que eles vão continuando adorando outros deuses,
pelo qual... Então apareceu bem a eles e ao Espírito Santo. Então repare que o Espírito Santo, quando participa disso, ele fala, poxa, realmente, até para evitar o escândalo, né, para a igreja, para o outro irmão convertido. Então esses 4 itens foram o que foram primeiro, tá? Então... Vou ler aqui rapidinho, claro, só para a gente contextualizar, né? Atos 15, aqui no 28, fala assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Exatamente. Ou seja, só recapitulando um pouquinho, né? Maravilhoso isso, e a gente vai sair, vai bem longe, né? Muito lindo. É lindo porque isso me converteu ao Senhor. Isso me trouxe de volta, ou ao contrário, né? Isso me tirou da escravidão da religião. E vocês estão ouvindo, né? Que isso também possa te tirar da escravidão da religião.